Muito bem, vamos para a nossa lição de número 4, o título, A Atualidade dos Dons Espirituais. Essa lição está maravilhosa e ao final dela aqui nós temos mais uma clara explicação sobre a atuação da Santíssima Trindade, viu? Então assista essa aula aí até o final. O texto áureo está dizendo, ora, há variedade de dons, existe vários dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12 e verso 4, verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11, e o objetivo geral da nossa lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. A introdução está dizendo os pontos básicos. A introdução está dizendo os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, para a edificação da igreja, né? Primeira parte da lição, a necessidade dos dons espirituais hoje. No item 1, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. Então ele afirma, quando nós fazemos aqui a leitura bíblica em classe, no primeiro versículo aqui, ele afirma dizendo, né, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eu quero que vocês aprendam e tenham conhecimento sobre os dons espirituais. No item 2 aqui da primeira parte, pneumáticos e carisma são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, que significa espiritual, Paulo emprega de forma substantivada. Então, lá no termo, tom pneumático, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma, dom, é um cognato de caris, graça, ou charis, escreve-se CH, charis, caris, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece duas vezes, lá no versículo 4 e no versículo 9, como dons. São vários tipos de carismata, ou são vários tipos de dons no Novo Testamento, que o tempo e o espaço aqui o autor está dizendo que não tem como comentar todos os dons. É claro que não. Nós vamos ver aqui a listagem que o apóstolo Paulo ele coloca nesse mesmo capítulo aqui, viu? Capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala que ele vem aqui elencando, né? Fazendo uma lista de vários dons. No item 3 aqui da primeira parte, o que são os dons espirituais? A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela diz assim, ó, ela vai explicar o que são os dons espirituais. São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então essa é a nossa definição aqui de dons espirituais. Então é a capacitação especial e sobrenatural dada por Deus, viu? Para a capacitação, né, e para a edificação da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, viu? Como adoração, evangelização, operações de milagres e o exercício do ministério. Então veja bem, todo o trabalho envolvido na igreja, a evangelização, a adoração dentro da igreja, também o exercício do ministério. Quando você ora para uma pessoa que ela é curada, que ela resolve o seu problema, que ela fica alegre, tudo isso, irmão, nós dependemos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Vamos para a parte 2 aqui. Vamos agora para a parte 2 da nossa lição. A parte 2 da nossa lição diz a função dos dons espirituais. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então, no item 1 aqui, as listas dos dons. Vamos lá para a lista dos dons, porque há muito debate dentro desse tema, mas o autor aqui colocou de uma maneira sucinta
e eu acredito que vai trazer muito esclarecimento para a mente de cada um dos irmãos, viu? Há quem acredite que existe apenas 9 dons, então é por isso que ele está dizendo aqui que há essa discussão, né? Então alguns acreditam que há apenas 9 dons, pois interpreta como únicos os apresentados no versículo 8 e 9. Então no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo ele faz ali uma lista de 9 dons. Mas o mesmo apóstolo Paulo apresenta duas listas posteriormente. Se você vai ler aqui no mesmo capítulo 12, você vai ler no versículo 28, ele dizendo assim, ó: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, aqui ele está dizendo, falando que alguns acreditam que só tem esses 9 dons, mas que o próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, ele vem aqui listando outros dons, viu? Há quem afirme que a primeira lista é a lista completa, que esses 9 dons seria a lista completa. E as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Esse tema, irmão, não é para que se discuta, se briga sobre isso, viu? Porque imagina o Espírito Santo que dá o dom, o Espírito Santo que quer o elevo espiritual da igreja, que quer o crescimento da igreja, as pessoas brigando. Ah, tem 9 dons, não tem 16, não tem 18. Não, pare com isso, irmãos. O dom é dado pelo Espírito Santo, está elencado aqui. Então leia lá o versículo 8 ao 10, tem 9 dons. Continue lendo ali o final do capítulo e você vai ver como que é o trabalhar de Deus, viu? E ele termina dizendo assim, né? O capítulo 12 termina dizendo assim, ó: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, tá vendo? Então não é para ter briga não, viu? Discussão sobre esse tema não. No item 2 aqui da segunda parte, classificação teológica. Vamos para a classificação teológica. Isso aqui também é didático, essa classificação teológica é didática, viu? Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. Então vamos lá, essa classificação aqui é feita para que a pessoa possa entender melhor os dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: divide-se os dons em dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Os dons de revelação seriam palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. Os dons de poder seriam fé, dons de curar, operações de maravilhas. E os dons de inspiração seriam profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, tá? Essa é uma classificação, essa é uma das várias classificações, todas são didáticas. No item 3 aqui, no item 3 ele fala de mais uma classificação bíblica. Ele fala aqui, então ele vai citar aqui no item 3. Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos. Então seria 2 dons, depois 5 dons, depois outros 2 dons, falando daqueles 9 dons, correto? Então, nessa classificação, nós temos letra A, dons de ensino ou pregação, que seria o quê? Palavra da sabedoria e palavra da ciência. E na letra B, dons de ministério, que seriam fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e dom de discernimento de espíritos. E letra C, dons de adoração, que seria variedade de línguas e a interpretação de línguas. Variedade de línguas, a pessoa, ao falar em língua estranha, ele edifica a si mesmo. Quando há um intérprete, a igreja, então, é edificada, tá? Então, toda essa classificação aqui, irmão, é didática, não é para que se tenha uma briga teológica em cima disso. Entenda a função de cada dom, procure os dons e seja um canal de bênção aí onde você está, na tua igreja, na sociedade onde você vive, na cidade onde você vive, né? Então deixa Deus usar a tua vida, viu? No item 4 aqui da segunda parte, o título, para o que for útil. Então, nós estamos aqui na segunda parte, a função dos dons espirituais. No item 4, então para que servem os dons espirituais? Para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes e diz assim, ó, a cada um para o que for útil. Então a Bíblia está explicando, os dons espirituais, ele é distribuído pelo Espírito Santo, ele dá a quem ele quiser. Então outra coisa perigosa, não pense que alguém, o camarada profetizou, ele é melhor que o outro. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, ele deveria ser mais humilde que os demais, né? Para que Deus continue usando a vida dele, viu? Então, muito cuidado ao pensar desta maneira. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são
atestado de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado, viu? Soberba é pecado e a soberba espiritual é a pior de todas. Ah, o camarada lá ele tem o dom, não é que ele tem o dom, Deus, o Espírito Santo concedeu a ele, usou a vida dele através daquele dom e alguém então, talvez a pessoa é até espiritual, é humilde, né? Mas as pessoas vão lá e começam a corrompê-lo, né? Ah, irmão, ore por mim e profetiza para mim. Para com isso, irmão, ore você mesmo, leia a Bíblia e seja você canal de bênção para as outras pessoas, viu? Não fica atrás de constranger as pessoas querendo que elas profetizem para você, não. Abre a Bíblia que Deus fala contigo e opera milagres sobre a tua vida. Muito bem, vamos aqui para a última parte da lição, a parte 3, com o título Os dons revelam a unidade na diversidade. Olha que coisa maravilhosa. Aqui vai dar mais uma atuação da Santíssima Trindade, viu? Então vamos lá. No item 1 aqui, diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Então, de modo que, aí está escrito lá em Romanos 12:6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então vem aqui o apóstolo Paulo explicando, né? Então são 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino: diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministérios relacionado ao Filho, ao Senhor Jesus, e diversidade de operações, como a ação do Pai. Só que aí resume, né, o verso 7 lá. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. No item 2, unidade. Olha aqui, unidade. Temos diversidade de dons, sim. De ministérios, sim. De operações, sim. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa da divindade. Então, você observa na leitura bíblica em classe, que no capítulo 12 ali de 1 Coríntios, que o versículo 4 ele vem e diz assim, ó, ora, há diversidade de dons, quer dizer, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, está falando do Espírito Santo, no versículo 5, e há diversidade de ministérios, quer dizer, diversidade, mas o Senhor é o mesmo, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e no versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui está falando, verso 4, o Espírito Santo, verso 5, o Senhor Jesus Cristo, verso 6, o Pai, nosso Pai Celestial, tá vendo? Então aqui está falando sobre a Santíssima Trindade atuando através da diversidade dos dons espirituais. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Busque os dons, ore a Deus, deixa Deus usar a tua vida. Por quê? Porque há variedade de dons e há variedades de necessidades humanas. Então deixa Deus usar a tua vida, seja um canal de bênção aí aonde você está, viu? O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática, tá vendo? Que coisa maravilhosa, a atuação da Santíssima Trindade. Conclusão, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Então nós precisamos da atuação deste Espírito Santo, dos dons espirituais, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. O que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo esperavam dos coríntios e dos crentes hoje sobre os dons espirituais? A resposta está lá na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 1, né? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo e o Espírito Santo quer que nós conheçamos e também para que nós possamos buscar. Na pergunta 2, quais os 2 termos gregos usados pelo apóstolo para dons espirituais? Então, termos pneumáticos e carisma, são os 2 termos gregos básicos
usado pelo apóstolo para falar sobre os dons espirituais. O que são dons espirituais, segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus? São capacitações especiais. Que são dons espirituais? São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Pergunta 4. Quais as listas e as classificações dos dons espirituais? Então, aqui nós temos na revista duas listas, né? Então, uma delas está aqui na parte 2, no item 3, a classificação bíblica de Stanley. E nessa classificação bíblica de Stanley, ele faz a divisão em 3 grupos dos dons espirituais. 2 dons, depois 5 dons, depois mais 2 dons, dividindo assim, ó. Dons de ensino ou pregação, palavra de sabedoria, palavra da ciência. Dons de ministério são fé, dons de curar, operação de maravilhas e profecia e dom de discernimento de espíritos. E na letra C, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Pergunta 5. Qual a função dos dons espirituais? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Antes de tudo, a autenticação do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua obra aqui na face da terra, viu? Então que Deus nos ajude a progredir, a prosperar e seja você um canal de bênção aonde você está, viu? E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, possa continuar distribuindo esses dons espirituais para a sua igreja na face da terra e que a igreja cresça e prevaleça até o arrebatamento. Amém. Deus o abençoe e até a próxima aula.